pessoal, saudações ao luz. E eu, Margarete Ananda, estou mais uma vez aqui para trazer para vocês as orientações terapêuticas com base na homeopatia integrativa. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês algumas informações sobre como a homeopatia integrativa ela pode contribuir, ela pode ajudar, ela pode transformar a nossa vida, trazendo a cura que a gente precisa através dos medicamentos oferecidos pela homeopatia integrativa, principalmente para o sistema cardiorrespiratório. Por que cardiorrespiratório, gente? Porque estes dois sistemas que estão ligados então ao sistema cardíaco circulatório e também ao sistema respiratório. E por que eu vou trazer esses dois sistemas no vídeo de hoje? Porque justamente estes dois sistemas do nosso organismo, eles estão intimamente ligados ao nosso chakra cardíaco, o nosso chakra do coração, e que coordena então todo o funcionamento destes dois sistemas para que ocorra e para que haja em nós então o perfeito funcionamento do nosso coração, do nosso pulmão e de todos os demais formas, né? Todas as demais ligações que estes dois sistemas possuem para que ocorra um melhor desempenho então do nosso organismo, certo, gente? Pois bem, então o nosso sistema cardiorrespiratório, vou trazer para vocês primeiramente, né, algumas informações referentes ao sistema cardíaco, tá? Ao sistema do nosso coração. E sob um ponto de vista alopático, né, um ponto de vista médico que todo mundo precisa também ter um pouquinho de conhecimento, aqui eu não vou aprofundar, né, gente, o sistema cardíaco como um todo, mas trazer algumas pequenas informações para que a gente possa então fazer uma assimilação sob o ponto de vista alopático, mas também sob o ponto de vista posteriormente, né, gente, sob o ponto de vista holístico, metafísico, multidimensional, que é para a gente trazer essa abordagem mais específica para que a gente possa entender o porquê de tantas situações que acabam acontecendo neste sistema em específico, certo? Então, o nosso sistema cardíaco ou cardiovascular ou circulatório, tá, gente? Ele pode ser trazido, né, essas três informações, essas três nomenclaturas aqui, sistema cardíaco, cardiovascular ou circulatório. Então, os ensinamentos, a doutrina médica, ela traz esses três pontos aqui também, tá, gente? Então, o sistema cardíaco, cardiovascular ou circulatório, ele consiste e ele é formado, então, né, pelo nosso coração, pelos vasos sanguíneos e também pelo próprio sangue. Ele é formado, então, por veias, artérias que levam o sangue para os nossos órgãos, para os nossos tecidos do nosso corpo e que levam, então, todos os nutrientes necessários, tudo aquilo que se faz necessário para que ocorra o melhor funcionamento, o bom funcionamento de cada um dos órgãos do nosso corpo, tá, gente? Fornecendo, então, né, oxigênio, nutrientes, minerais, hormônios, anticorpos e agentes de coagulação, tá? Agentes de coagulação para que possa acontecer, então, né, gente, um conjunto de todas essas informações, todas essas situações que o nosso corpo ele acaba necessitando, né, para que ocorra o melhor funcionamento, o perfeito funcionamento do nosso organismo. E ele também ajuda a remover os resíduos metabólicos, tá? Então, tudo aquilo que não presta para o nosso organismo, tudo aquilo que tem de toxinas no nosso organismo e que ele carregado, digamos assim, pela nossa corrente sanguínea, pelo nosso sangue, ele também vai ajudando através de tudo aquilo que é produzido pelo nosso corpo a ir removendo muitas vezes aquelas situaçõezinhas indesejadas que muitas vezes o nosso organismo ele vem acumulando ao longo de toda a nossa vida,
certo? Através da alimentação, através de hábitos mais negativos, através de muitas situaçõezinhas que a gente vem realizando no nosso dia a dia e acaba fazendo com que ocorra um acúmulo de resíduos negativos ali que precisam ser então removidos do nosso corpo e o sistema ali circulatório, principalmente, né? As nossas veias por onde corre todo o nosso sangue, ele vai ajudando então a remoção desses resíduos negativos para que o nosso organismo ele vá trabalhando de uma forma bem mais harmônica, bem mais equilibrada, bem mais eficiente, tá? Então o sangue, gente, ele é bombeado através da aorta, né? Para todas as artérias principais. E estas vão se subdividir então em arteríolas e capilares que através das paredes destas arteríolas e desses capilares, enrolei um pouquinho a língua aqui, os nutrientes eles passam para os tecidos e para os órgãos, fazendo com que todo mundo trabalhe em harmonia, trabalhe em equipe ali, né, gente, para que o nosso organismo ele tenha um excelente funcionamento. Então, muitas das doenças que acabam acontecendo no nosso sistema cardiovascular, elas surgem através da constrição, né? E uma destas constrições é a angina, né? Uma das patologias que acabam sendo desenvolvidas por conta desta frequência, né? Desta situação da constrição, ou também do bloqueio, quando a gente tem muita gordura, vamos dizer assim, ou muitos resíduos nas nossas veias, né, na nossa corrente sanguínea, e um dos bloqueios mais conhecidos é o AVC, né, gente? O acidente vascular cerebral, que faz com que ocorra o bloqueio do fluxo do sangue, e esse AVC ele pode ser tanto hemorrágico como isquêmico, tá? E faz com que muitas vezes então ocorra essa disfunção, essa patologia nestes vasos sanguíneos, bloqueando o fluxo sanguíneo e muitas vezes trazendo muitos efeitos negativos para a nossa vida, tá? Da mesma forma que as válvulas com defeito ou a partir de problemas com o bombeamento do coração. Então, muitas das doenças cardiovasculares, elas têm algumas destas causas sob o ponto de vista alopático, tá? Então, né, gente, estas são algumas das informações que são trazidas, né, que a medicina nos traz, algumas das causas das patologias, mas que mais à frente eu vou trazer para vocês estas informações, justamente para que a gente possa compreender um pouquinho mais das causas, né, das patologias do sistema cardiovascular, ok? E aqui eu trouxe para vocês uma figurinha, gente, de como ocorre ou de como né, o nosso sistema cardíaco, né, nosso sistema cardíaco, cardiovascular ou circulatório, tá? Então, aqui existe uma demonstração, né, de como funciona. Então, nós temos aqui o nosso coração, né, que é o nosso músculo que faz, né, o bombeamento de todo o sistema sanguíneo, de todo o nosso sangue, para que o sangue possa entrar, então, né, gente, pelas veias, seguir para todas as arteríolas, capilares e todos os demais veias, né, e artérias que o nosso organismo possui para que ele possa levar então o oxigênio, nutrientes e todos os demais elementos necessários para o bom funcionamento dos nossos órgãos, tá? Então nós temos o coração, nós temos a aorta, que é uma das principais um dos principais meios, digamos assim, que formam o nosso sistema cardiorrespiratório, as veias pulmonares, a artéria braquial, a aorta descendente, a artéria femoral, né, veia cava inferior, veia cefálica, veia cava superior. Então, todos esses aqui digamos, um pedacinho, né, gente, de como funciona verdadeiramente o nosso sistema circulatório, tá? Então, ele é uma breve explanação, tá, gente? Não vou aprofundar muito, porque não é o nosso ponto principal. Aqui é apenas para a gente ter uma noção de como é o nosso sistema, tá?
Algumas patologias, então, como eu falei anteriormente, tá? E como a gente tem dois sistemas aqui para trazer, a gente vai fazer uma breve abordagem mesmo sobre esse ponto alopático, tá? Então, nós podemos dividir aqui os sistemas dos, as patologias do sistema cardíaco em dois aspectos, né? As doenças cardíacas que são ligadas plenamente ao nosso coração, tá? Ligadas ao bom funcionamento do coração, como a angina, a arritmia, a cardiomiopatia, a cardiopatia congênita e doença cardíaca reumática, ok? E também, sob um outro aspecto, as doenças vasculares, que são consideradas como sendo a perturbação dos vasos sanguíneos, como a aterosclerose, aneurisma da aorta, doença arterial coronária, hipertensão, trombose venosa profunda, doença vascular periférica. E essa palavrinha que é um pouco difícil, né, gente? Mas vamos tentar falar ela aqui. Hipercolesterolemia, ou seja, quando a gente tem o colesterol alto, hiper, né? Colesterolemia. Então, essa é uma patologia que as pessoas que possuem o colesterol alto, elas podem acabar desenvolvendo ao longo da sua vida, tá? Então, por isso que é muito importante a gente cuidar bastante com a nossa alimentação para ter uma vida saudável, não somente do nosso coração, né, gente, mas de todos os órgãos do nosso corpo, certo? Então, aqui estão elencadas para vocês algumas das patologias, tá? Algumas das doenças que o nosso coração ele pode apresentar sob um ponto de vista alopático, certo, gente? E agora eu vou trazer para vocês também uma breve explanação do nosso sistema respiratório, tá? O sistema respiratório, que ele também está atrelado, também está ligado ao nosso chakra cardíaco, tá? Que fica bem aqui, né, gente? No nosso coração mesmo, tá? Mas que mais à frente eu vou trazer algumas informações a mais sobre este chakra e o sistema cardiorrespiratório como um todo e essa ligação que esse chakra tem com esse sistema, tá? Então, o nosso chakra, ou melhor, o nosso sistema respiratório, gente, ele inicia-se pelas fossas nasais e é composto por estas cavidades, né, gente? Nosso narizinho, além da laringe, da faringe, da traqueia, dos brônquios e dos pulmões. E tudo aquilo que o nosso pulmão ele vem se subdividir também, tá, gente? A finalidade do sistema respiratório é justamente transportar o oxigênio para os pulmões e onde ele é absorvido pelo sangue. Então, em seguida, ele transporta o oxigênio para as células do nosso corpo, onde ela vai se combinar então com a glicose para produzir energia. Então, o ar que a gente respira, gente, ele não é apenas para nos manter vivos aqui não, né? Ele também tem essa função primordial, mas ele vai produzir energia, ele vai fazer com que a gente tenha disposição com o oxigênio que a gente respira e depois a gente a gente expira gás carbônico, né, gente? Então o oxigênio que a gente respira, combinado com a glicose que é produzida lá pelo nosso pâncreas, ele vai fazer com que a gente tenha a energia suficiente para poder ter ou desenvolver todas as nossas atividades, sejam elas físicas, sejam elas mentais, sejam elas intelectuais, sejam elas emocionais, enfim, todo e qualquer tipo de atividade que precise da nossa energia, né? O nosso sistema respiratório, ele conduz, ou melhor, ele contribui muito para que tenhamos a energia suficiente para poder desenvolver qualquer tipo de tarefa do nosso dia a dia, tá? E a respiração, ela é um processo automático, gente. A gente não consegue parar de respirar e ficar horas sem respirar, não, né? Por quê? Porque ela é de extrema necessidade para o bom funcionamento de todos os órgãos, porque a gente precisa do oxigênio para que a gente possa desenvolver todo e qualquer tipo de atividade. Então, o nosso sangue ele precisa do oxigênio para poder transformar toda essa energia, né,
ou melhor, toda essa condição do oxigênio junto com o sangue, junto com todos os nutrientes, enzimas, hormônios e tudo mais, para que seja transformado em energia, para que a nossa vida possa dar continuidade aqui, tá, gente? Então a gente não consegue parar de respirar e nunca mais respirar na vida, né? Se a gente fizer isso, a gente acaba tendo um processo de sufocamento e acaba desencarnando por conta da falta do oxigênio no nosso organismo, tá? Porém, a gente pode controlar a nossa respiração, né? Muitas vezes ela pode se tornar um pouco mais fragilizada, vamos dizer assim, né? Com movimentos não tão rápidos, não tão intensos, ou então, dependendo da atividade, dependendo do esforço, dependendo do grau de atividade que a gente está fazendo, a gente pode ter inúmeras respirações consecutivas, tá? E aqui tem um dado que diz que um ser humano adulto ele pode respirar de 13 a 80 vezes por minuto. Essa informação, gente, eu busquei nos materiais dos estudos da homeopatia integrativa, tá? Então, esta informação a gente pode levar em média, né, para uma pessoa que, dependendo do esforço que ela está fazendo, ela pode respirar até 80 vezes por minuto. Então, é aquela respiração rápida, né, que precisa colocar muito oxigênio para dentro para que os órgãos aqui, todos os demais sistemas não venham a colapsar. Então, a respiração consecutiva, ela vem de um esforço muito grande que a pessoa está executando naquele momento. E a respiração que ela é mais calma, que é mais desacelerada, que é mais tranquila, né? Que é mais profunda muitas vezes, não vai exigir assim tantas respirações por minuto, tá? Então tudo vai depender do esforço que cada um de nós vai estar desenvolvendo em determinado período do nosso dia, certo, gente? As paredes das vias aéreas, elas produzem um muco, principalmente aqui, né, da região do pulmão, traqueia, esôfago, enfim, todas essas, né, os brônquios, a faringe, enfim, todos esses órgãos aqui, né, que fazem parte do nosso sistema respiratório, elas vão produzir muco para manter o ar, né, quente e úmido ao mesmo tempo, para que ocorra ali o melhor desempenho, o melhor desenvolvimento da nossa função respiratória. E além disso, cada uma dessas cavidades, elas possuem minúsculos pelos que vão ajudar na expulsão da poeira, vão ajudar na expulsão de corpos estranhos que acabam entrando pela via respiratória aqui, né, gente, pelas nossas fossas nasais, e elas ficam barradas ali justamente por esses pelos das nossas narinas ou também, né, da nossa laringe, da nossa faringe aqui, para que aquele objeto estranho, aquele corpo estranho que está ali, aquela poeirinha, aquele ácaro muitas vezes, né, gente, que acaba entrando pelas nossas vias respiratórias, elas acabam barrando, né, essa frequência muitas vezes, e através do espirro, através da tosse, elas são expulsas, elas são retiradas, elas são removidas do nosso sistema respiratório, porque se elas ficam ali, se elas permanecem, se elas conseguem entrar no nosso sistema respiratório, elas podem promover muita proliferação de bactérias, de vírus, ocasionando então nas doenças respiratórias, tá? Esse é um dos pontos principais que as doenças respiratórias elas podem ser ocasionadas, tá, gente? E aqui existe, então, trouxe uma figurinha aqui para vocês para demonstrar, né, um pouquinho de como é o nosso sistema respiratório. Então, nós temos aqui as nossas narinas, né, as nossas fossas nasais, nós temos aqui a cavidade oral, que a gente também pode respirar pela boca, né, gente, não somente pelo nariz. Então, quando a gente está com o nariz muito trancado, muito cheio de coriza, muito cheio de muco, a gente acaba respirando pela nossa cavidade oral, né? Pela nossa boca, que ela também tem uma ligação direta aqui para levar o ar para os pulmões, caso as nossas narinas elas estejam totalmente trancadas, obstruídas, né, gente? Então, nós também temos aqui a nossa faringe, a nossa laringe, né? A traqueia,
os brônquios, que fazem parte aqui dos nossos pulmões, tá? O pulmão direito, o pulmão esquerdo e o diafragma, que ele também ajuda na nossa respiração, né? Fazendo movimentos ali para que o nosso pulmão ele acaba se movimentando e fazendo com que a gente possa inspirar o oxigênio e expirar posteriormente, depois de todo o movimento aqui que o nosso sistema respiratório faz, expirar então o gás carbônico, certo, gente? Então, aqui um modelinho para a gente entender um pouquinho de como funciona, de como é, o que forma, né, o nosso sistema respiratório, certo, gente? Dando continuidade aqui, né? Opa, pulei uma lâmina. Então, algumas patologias do nosso sistema respiratório, né? As mais comuns, gente, que mais acontece é asma, é bronquite, é tanto aguda como bronquite crônica. Muitas pessoas também acabam desenvolvendo câncer de pulmão, mas por hábitos de uso de cigarro, de uso de drogas, muitas vezes. Muitas vezes as pessoas também são expostas a agentes tóxicos, né? Precisam respirar, por exemplo, solventes, principalmente trabalhadores que trabalham com pintura, seja de casa, seja de automóveis, seja de qualquer forma, né, gente, que vai ter acesso ali a essas toxicidades externas, né, através da poluição, muitas vezes também, né, agrotóxicos, quando a pessoa inala o agrotóxico ali, os agricultores principalmente que precisam trabalhar na lavoura e muitas vezes são obrigados a colocar agrotóxicos para diminuir a incidência das pragas, para que os alimentos eles então possam crescer e se desenvolver, a gente possa se alimentar, tá? Então, causas do câncer de pulmão muitas vezes são essas situações. Doença pulmonar obstrutiva crônica, edema pulmonar, enfisema, fibrose cística, pneumoconiose, pneumonia, síndrome do desconforto respiratório agudo e tuberculose. Então, essas são algumas das patologias, né, gente, que o nosso sistema respiratório ele pode manifestar de acordo com o que a gente vem desenvolvendo da nossa respiração, né? Aquilo que a gente vem muitas vezes estando em ambientes, muitas vezes, como comentei anteriormente, né? Tóxicos, com muita fumaça, com muito o cheiro, né? De solventes, de tintas, muitas vezes, poeira, que muitas vezes também é ocasionada por conta da própria profissão que a pessoa tem, né? Que está trabalhando ali no ambiente que tem essa frequência de uma poeira tóxica e que vai entrar no pulmão, né? Muitas vezes. E essas frequências todas, né? O gás carbônico que também é emitido pelos automóveis muitas vezes, então e tantas outros gases, né, gente, que a gente pode estar inalando ali, podem ser grandes causadores das patologias, tá? Sob um ponto de vista alopático, tá? Então, essas são umas das causas, eu acabei não colocando aqui, né, gente, foi uma falha minha, eu acabei não colocando aqui, né, as causas, né, da patologia, mas é isso que eu tô falando aqui para vocês. Então, essas são algumas das causas desta patologia do sistema respiratório, tá? E sob um ponto de vista, voltando agora, né, gente, partindo para o que mais interessa aqui para essa nossa palestra, sob um ponto de vista holístico, metafísico, cósmico, né, o sistema cardíaco respiratório ou cardiorrespiratório, gente, ele é regulado, então, pelo nosso chakra cardíaco, o chakra do coração, tá, gente? Que ele fica situado, que nem está na figurinha aqui do lado, tá? Bem no coração, no centro do nosso tórax e é regido pelo elemento ar, tá? Então, no nosso coração, gente, mais especificamente
Muitos dizem que o chakra cardíaco ele está muito relacionado à glândula timo, outros dizem que ele está relacionado apenas ao coração. Eu digo que ele está relacionado a todo esse sistema. Glândula, timo, o coração, que é o nosso músculo, né? E todo esse sistema que faz parte o nosso chakra cardíaco, tá? Tudo aquilo que ele coordena de funcionamento do nosso organismo, tá? Ele vai atuar principalmente no nosso corpo emocional e nosso corpo astral, sendo a morada da nossa chama trina, a chama do Divino Espírito Santo, que vai conectar, o que vai sustentar a nossa conexão com o nosso eu sou, com a nossa verdadeira essência, com quem a gente verdadeiramente é e veio para manifestar neste mundo, tá? Então, o chakra cardíaco, ele vai nos sugerir a escutar e aprender a sentir mais as nossas intuições por intermédio do coração. Porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a nossa intuição, gente, ela não é formada aqui pelo nosso chakra frontal, mas ela principalmente é formada pelo nosso chakra cardíaco. Por quê, gente? Porque é aqui que está a nossa codificação crística, a nossa chama trina, né? A chama do Divino Espírito Santo, que faz com que a gente tenha essa conexão mais intensa com a nossa verdadeira frequência, tá? Então, a nossa intuição, gente, ela precisa ser desenvolvida por intermédio do nosso cardíaco, tá? Por intermédio dessa conexão divina que nós temos e que ela está armazenada exatamente no nosso coração, certo? E o nosso coração, todo o nosso chakra cardíaco, gente, ele vai reger as nossas emoções superiores, ou seja, aquelas que decorrem justamente da reflexão consciente ante as virtudes que temos nos acontecimentos vividos por cada um de nós. Então, quando a gente tem determinado acontecimento na nossa vida, determinado desafio, determinado adversidade que muitas vezes pode acontecer em virtude de todos os tipos de relacionamentos que nós temos aqui, seja um relacionamento familiar, conjugal, profissional, social, cada um desses relacionamentos em determinado momento da nossa vida vai ter algum tipo de desafio, vai ter algum tipo de conflito. E o nosso coração, o nosso chakra cardíaco, ele é aquele chakra que vai coordenar estas emoções. Sejam as emoções positivas, como a alegria, o amor, a afetividade, né, a reciprocidade, muitas vezes também, né, que a gente pode considerar como sendo um sentimento aqui, ser recíproco, né? Como também a questão dos sentimentos negativos, como o medo, a raiva, o nojo, a tristeza, a insegurança, que são derivados dessas emoções, então já se tornando um sentimento, e várias outras situações ali que esse chakra ele vai manifestar, que ele está magnetizando de acordo com cada uma das situações que a gente for vivenciando, eles geram um alerta para a gente de como a gente precisaria também verificar aquela situação, refletir sobre aquela situação que está acontecendo. O chakra plexo solar, que está no vídeo anterior, né, gente, ele faz com que a gente tenha uma reação mais instintiva de acordo com o que está acontecendo naquele momento. Para que a gente reaja de uma forma mais instantânea mesmo, né? Então, aconteceu a situação ali, o chakra plexo solar aqui, ele vai mandar um instinto para que a gente possa se defender, para que a gente possa defender um terceiro, muitas vezes, né? Para que a gente possa ter uma reação, muitas vezes um pouco mais
agressiva, seja uma agressão de forma física ou seja uma agressão de forma verbal, muitas vezes, tá? Então, o chakra plexo solar, se está totalmente desregulado, desequilibrado, cheio de memórias, ele vai fazer com que a gente tenha esse tipo de reação. Já o chakra cardíaco aqui, gente, ele vai fazer com que a gente reflita sobre aquela situação que está acontecendo e muitas vezes silencie ao invés de tomar qualquer tipo de atitude. Então, a gente vai desenvolver aqui aquela reflexão antes de tomar qualquer tipo de atitude. Então, a gente vai refletir sobre cada um desses acontecimentos, sobre os gestos, as ações, as palavras que as pessoas estão demonstrando, né? estão exemplificando, estão externando naquele momento, melhor dizendo, para que a gente possa refletir sobre como eu me senti naquele exato momento. O que aquela ação, o que aquela palavra, o que aquele gesto de determinada situação ali que eu estou envolvido quer realmente me dizer. O que eu preciso compreender em relação àquele determinado acontecimento na minha vida. Então, ele vai fazer com que estas emoções superiores, elas possam ser trazidas para aquele momento, para que eu possa refletir sobre este acontecimento e tomar a melhor atitude possível, tá? Não necessariamente naquele mesmo momento, mas principalmente em um momento oportuno em que eu preciso entrar num momento de introspecção um pouquinho maior, um pouquinho mais intensa, para que eu possa então tomar uma atitude necessária para a solução daquela situação ali que acabou se apresentando na nossa vida. Então, o chakra cardíaco ele vai desempenhar essa função para que eu possa repensar, revisar, refletir sobre as situações que estão acontecendo de acordo com o que eu tenho guardado nas minhas memórias, seja nas minhas memórias de vidas passadas, seja também nas memórias que eu carrego da ancestralidade, em que determinadas situações elas acabam se tornando repetitivas na nossa vida para que a gente possa ter um determinado aprendizado com elas, ok? Na visão cósmica, gente, esse chakra é responsável, então, responsável pelas efusões de amor puro e desinteressado. Então não vai ser aquele amor apegado, aquele amor humano, aquele amor em que a gente quer sempre ter alguma coisa em troca. Aqui é diferente. O chakra cardíaco, gente, como ele é a morada da nossa chamatrina, como ele é a conexão com o nosso eu sou, ele vai fazer com que a gente desenvolva um amor incondicional, um amor que a gente não vai esperar nada das pessoas, que a gente não vai criar expectativas, que a gente não vai ficar idealizando ou criando ilusões em relação a qualquer tipo de relacionamento, tá? Esse chakra, né, o chakra cardíaco, ele tem essa função primordial de desenvolver o amor divino em nós, né? Só que como existem muitas situações que eu vou trazer na próxima lâmina para vocês, gente, muitos acabam confundindo esse amor, né? Acabam confundindo alguns tipos de sentimentos, acabam, ao invés de permitir o desenvolvimento desse amor puro, desse amor desinteressado, desse amor incondicional, acabam olhando apenas para a visão humana e trazendo essa confusão de sentimentos, de emoções para os relacionamentos, ok? Além também deste chakra, ele ter um grande potencial de desenvolver em nós, né, gente, um potencial curativo e regenerador. Então, ele vai desenvolver através do amor, gente, a cura, a regeneração de todos os nossos órgãos, de todos os nossos sistemas,
quando ele está em perfeito equilíbrio, em perfeita harmonia, quando a gente não tem grande parte das memórias negativas guardadas aqui no nosso chakra cardíaco, tá, gente? Como também a capacidade de percepção da atmosfera emocional de um ambiente. Então, a partir do momento em que a gente chega em um determinado ambiente, a gente percebe que está carregado de energia, né? A gente acaba não se sentindo muitas vezes confortável em determinados ambientes, confortável com determinadas situações, a gente acaba sentindo a vibração das outras pessoas, a gente acaba percebendo através da observação o que pode estar acontecendo naquele determinado ambiente, o que aquela pessoa pode estar sentindo ou vivenciando de algum tipo de experiência um pouco mais negativo. E quando o nosso chakra ele está desenvolvido nesse ponto, a gente vai conseguir perceber essa frequência nas pessoas, a gente vai conseguir perceber os sentimentos, aquilo que ela está sentindo, aquele sofrimento muitas vezes que a pessoa está vivenciando de experiência naquele momento, tá? Além de a gente também conseguir desenvolver a compaixão, o equilíbrio emocional, e eu acabei não colocando aqui, gente, mas também a empatia, que é uma das ferramentas mais importantes que a gente também precisa desenvolver para que ocorra o equilíbrio em todos os relacionamentos. É a gente realmente se colocar no lugar do outro, tentar sentir o que o outro está sentindo, tentar viver o que o outro está vivendo para poder ter uma compreensão do porquê que determinadas pessoas agem de uma forma um pouco mais desequilibrada, muitas vezes, por que a pessoa pode estar tão triste, ou por que a pessoa ela pode estar tão chateada, ou por que a pessoa ela pode não conseguir desenvolver alguma determinada situação na sua vida, ou por que aquela pessoa talvez não consiga dar os passos necessários conforme a gente imagina que possa estar, que é mais fácil para a gente, mas que para aquela outra pessoa, por conta de inúmeros fatores, ela não consegue dar aquele passo que a gente conseguiu dar muitas vezes, não é? Então a empatia, ela vai fazer com que a gente consiga ter esse olhar um pouco mais amplo sobre determinada situação e circunstância que a pessoa está vivendo, certo, gente? Então este vórtice de energia, como eu comentei anteriormente, ele é um dos mais importantes, um dos chakras mais importantes que a gente tem, justamente porque ele armazena a codificação crística, a chamatrina, a chama do Divino Espírito Santo. Por quê? Porque é aqui, gente, que a criação divina ela foi manifestada, a sementinha que Deus, quando nos criou, colocou lá a sua codificação crística, foi no nosso coração, porque é Ele que vai fazer com que nós nos conectemos mais intensa e verdadeiramente com as frequências da luz, com as forças superiores, com as hierarquias pertencentes ao Cristo, né? O nosso Deus Criador, ok, gente? Então, o nosso coração, ele é um dos, ou melhor, o nosso chakra cardíaco, ele é um dos chakras mais manipulados pelas forças involutivas, justamente por conter essa codificação crística em que muitos seres eles quiseram então fazer essas manipulações para retirar essa sementinha divina que foi colocada em nós, certo? Para poder fazer as suas criações. Só que esta frequência, esta sementinha crística, a gente vamos chamar assim, né, de sementinha crística, ela é invisível, vamos dizer assim, né, para que a gente possa entender um pouquinho melhor. Ninguém consegue descobrir essa codificação a não ser o próprio Pai Criador, a não ser todos os engenheiros siderais, a não ser todos os engenheiros geneticistas que contribuíram para a formação dos seres humanos, para a criação dos seres humanos. Eles é que possuem
essa chave, vamos dizer assim, para poder trazer, digamos assim, né, gente, essa codificação, para poder descobrir essa codificação. E mesmo assim, mesmo estes seres involutivos não tendo acesso, eles continuam manipulando o coração das pessoas, né? Continuam manipulando este chakra cardíaco através da inserção de elementais negativos, né? Elementais de raiva, de ódio, de medo, de culpa, de insegurança, de agressividade, de violência, de vingança, de luxúria, muitas vezes também, né, gente? Porque o coração, ele pode estar ligado e está ligado muito intensamente com o nosso chakra umbilical, com o nosso chakra básico, que é o chakra da sexualidade. Então a luxúria, ela também foi implantada no chakra cardíaco para que as pessoas elas pudessem se sentir atraídas umas pelas outras. E essa atração puramente sexual, na grande maioria das vezes, vai fazer com que as pessoas elas acabam caindo em armadilhas amorosas, em armadilhas emocionais, em armadilhas conjugais, muitas vezes, porque o chakra cardíaco ele também é um chakra bastante manipulado por processos magísticos, e isso a gente pode perceber por aí, né, gente? Nas redes sociais existem muitas pessoas que elas ensinam a fazer amarrações amorosas para que você possa conquistar determinada pessoa. E se você precisa conquistar determinada pessoa através de magia, significa que você não se ama e nem ama a pessoa que está ali ao teu lado, ou que você quer conquistar, digamos assim, fazendo uma magiazinha para a pessoa estar ao teu lado, tá? Então, o chakra cardíaco, ele é bastante manipulado através dessas frequências magísticas, tá? Através de pessoas que querem ser dominadoras, possessivas, controladoras em relação ao outro, não respeitando a escolha de cada um, não respeitando que a pessoa ela tem um caminho muitas vezes diferente para seguir. Mas como existem muitas almas aqui que não possuem a codificação crística, elas vão agir desses artifícios magísticos para poder ter ao seu lado quem elas realmente querem controlar, né, para que elas tenham o controle, a posse, a obsessão sobre determinada pessoa, tá? Então, através dessas manipulações no chakra cardíaco feito pelas forças involutivas, gente, perdeu-se também a conexão com as esferas superiores, né? A gente não conseguiu mais nos conectar com o nosso eu interno, nos conectar com o nosso eu superior. E muitas pessoas acabaram não mais se reconhecendo como filhos da luz. Acabaram muitas vezes buscando auxílio no lado oculto das energias para poder fazer essa conexão mais uma vez. E estas forças acabaram fazendo com que estas pessoas caíssem em armadilhas, caíssem na armadilha muitas vezes de conhecimentos doutrinários, filosóficos, religiosos, espirituais, esotéricos, que são ligadas às forças involutivas e que fizeram com que a pessoa não conseguisse sentir verdadeiramente o que aquele conhecimento, aquela doutrina, aquela filosofia realmente estava querendo dizer. Porque existem muitas filosofias por aí que são filosofias, gente, doutrinas, enfim, religiões, inclusive, né, gente, que fazem parte destas forças retrógradas que estão querendo dominar todo o planeta Terra, né? Então, essa desconexão, este bloqueio que acabou acontecendo aqui no nosso chakra cardíaco, tá, gente? É um bloqueio que não permitiu, então, que essa reconexão fosse feita mais uma vez, e a gente não conseguiu perceber as armadilhas que muitas vezes a gente estava caindo justamente por conta do bloqueio aqui
do nosso chakra. O bloqueio por conta destas manipulações, mas também o bloqueio, gente, por conta de tudo aquilo que a gente foi vivendo de experiências negativas e fomos acumulando muitas situações densas na nossa vida, tá? Então, muitas... eu trouxe aqui, gente, né? Acabei falando lá atrás que não tinha trazido, né? Os motivos das patologias, mas eu trouxe aqui para vocês. Então, muitas das patologias que são desenvolvidas no nosso sistema, tanto cardíaco como respiratório, elas são ocasionadas por muitos fatores, tá? Além das manipulações, né, que eu falei para vocês anteriormente e que eu vou trazer um pouquinho mais aqui embaixo, né, gente? Mas antes eu vou falar sobre os fatores físicos, os fatores aceitos muitas vezes pela alopatia, né, pela medicina tradicional, que é sob um ponto de vista, né, do chakra, ou melhor, do sistema cardíaco, cardiovascular ou circulatório, tá? Que é o estresse, a alimentação gordurosa, muitas vezes, ou excesso de farinhas também, né? Excesso de gordura, excesso de glúten, excesso de carnes muitas vezes também, né? Porque as carnes elas acabam fazendo com que o nosso sistema ele não consiga trabalhar adequadamente, ocasionando muitas vezes, gente, no excesso de peso, né? O aumento do colesterol, aumento da glicemia, né? A obesidade ela é um dos fatores muito importantes para o desenvolvimento de patologias do sistema cardíaco. O uso de determinados medicamentos que também podem fazer com que o nosso organismo, o nosso coração, ele acabe não fazendo a sua atividade como deveria fazer. Né? A depressão, a diabetes são um dos principais fatores para o desenvolvimento de problemas ou patologias no sistema cardíaco, tá? Já o sistema respiratório, gente, ele tem como causas físicas aceitos pela medicina tradicional, como o cigarro, o abuso de drogas, infecções virais, acúmulo de poeiras e ácaros, fungos, pelos de animais, pólen, uso inadequado de medicamentos, falta de hidratação, pessoas que não costumam beber muita água podem manifestar problemas respiratórios. Aqui também cabe, né, a questão de fumaça, de agrotóxicos, como eu falei anteriormente, qualquer tipo de resíduo que vá fazer com que pigmentos, né, gente, micro-organismos que fazem parte daquela poeira, independente de qual ela seja, ou daquele odor muito forte que está cheio de partículas por aí, né, podem entrar pela nossa corrente aqui respiratória, né, pela nossa respiração, enfim, e vindo parar nos pulmões, muitas vezes líquido também, né, gente, pessoas que acabam ali inalando líquido também, vai parar no pulmão, trazendo infecções ou trazendo problemas, principalmente no sistema respiratório, tá? Então, aqui estão algumas causas físicas, mas o que mais importa pra gente são os fatores emocionais e espirituais que vão fazer com que a gente desenvolva aqui patologias no sistema, tanto cardíaco como respiratório, tá? Então, esses fatores aqui, gente, fazem parte dos dois sistemas, tá? Por que dos dois sistemas? Porque eles estão intimamente ligados ao chakra cardíaco, ok? Então, quando a gente desenvolve um determinado problema no nosso coração, ou no nosso pulmão, ou em qualquer uma das vias respiratórias, tá? Existem acúmulo de memórias armazenadas no chakra cardíaco, tá? Então, muitas coisas que a gente viveu, seja nessa vida, seja numa vida passada, seja de questões da ancestralidade também que a gente pode
trazer, né, para a nossa vida, a gente acaba armazenando nesse chakra, fazendo com que esse acúmulo de memórias vai causar ali um congestionamento de informações, e esse congestionamento de informações pode acabar fazendo com que o nosso chakra que não trabalhe adequadamente, e ele não trabalhando adequadamente vai fazer com que nem o nosso coração, nem o nosso pulmão, nem as nossas veias, nem nada dos órgãos que fazem parte destes dois sistemas, do cardiorrespiratório, consigam trabalhar adequadamente. E esse congestionamento de informações, gente, vai fazer com que os órgãos então entrem em deficiência de energia, e em deficiência de energia ele acabe não funcionando adequadamente, tá? Então muitas vezes traumas que a gente viveu, seja nessa vida, seja em vidas passadas, traumas emocionais mesmo aqui, tá, gente? Muitas memórias de emoções reprimidas, né? Como tem aqui, né? Situações de acúmulo de ódio, raiva, mágoa, tristeza, medo, memórias em que a gente teve abandono, rejeição, rancor, mágoas, ressentimentos. Muitas destas situações, né, de emoções reprimidas, de sentimentos reprimidos, situações que a gente não quer soltar o passado, que a gente está muito ali preso a determinadas situações, que a gente está se sentindo muitas vezes sufocado em determinados ambientes, com determinadas pessoas que fazem parte dos nossos vínculos. E estas memórias, esse sufocamento que eu vou tendo em relação a estas pessoas, vai ser um fator extremamente indicativo de que eu venha a desenvolver algum problema no sistema ou cardíaco ou respiratório, tá? Principalmente as pessoas que têm problema respiratório, elas não conseguem mais conviver com determinadas pessoas, porque muitas memórias aqui do passado, elas estão vindo à tona, né? Memórias em que elas foram maltratadas, judiadas, que elas foram abandonadas, que elas foram rejeitadas, que elas foram exploradas, que elas foram escravizadas, que elas foram violentadas, abusadas de todas as formas, vem à tona através do nosso inconsciente, e o nosso corpo ele vai dando sinais, né? Ele vai dando sinais de que a gente tem alguma coisa errada ali, né? Tem alguma situação que não está certa, principalmente quando eu não consigo permanecer muito tempo convivendo com uma pessoa, tá? Quando eu não consigo ficar ao lado daquela pessoa, quando eu não consigo olhar para aquela pessoa, quando eu não consigo conversar com aquela pessoa, que muitas vezes a gente acaba mais trocando farpas, mais sendo agredidas ou agredindo a pessoa com palavras, com gestos, com atitudes, e aí a gente acaba somatizando para a gente aquela agressividade, aquele comportamento desregrado muitas vezes, e desenvolve então essas patologias, né? Tanto no sistema cardíaco como no sistema respiratório, tá? Muitas situações também acabam acontecendo, como eu falei anteriormente, né? Por processos, trabalhos espirituais negativos, ou seja, as magias que as pessoas fazem, tá? E aí muitos dessas patologias, elas podem ter fundamento, digamos assim, origem, melhor dizendo, né, gente, nesses trabalhos de magia, onde a pessoa ela tem uma obsessão ou uma possessão muito grande sobre o outro, e aí acaba o outro vindo a desenvolver algum tipo de patologia nesse sentido, tá? Então é um controle, é uma manipulação, é algo assim muito intenso que tanto a gente pode desenvolver uma patologia nesse sentido, de querer controlar, manipular, fazer tudo pelo outro, né? Fazer tudo que o outro para deixar o outro bem. E a gente acaba sufocando muitas vezes, né? A gente acaba sufocando a pessoa e não percebendo que muitas vezes
o bem que eu quero para o outro pode estar sendo excessivo demais e se tornando uma obsessão, se tornando uma possessão, se tornando um controle, se tornando uma manipulação na vida da pessoa. E a gente acaba não percebendo isso, porque eu gostaria, vamos dizer assim, né, de que aquela determinada situação acontecesse para todo mundo, mas eu acho que vai ser o melhor, né? Eu acho que vai fazer o bem, mas que na verdade eu estou agindo ou querendo que determinada coisa aconteça porque eu tenho aquela concepção, mas que pode ser bom para mim, mas que pode não ser bom para o outro, justamente pela caminhada evolutiva que cada um tem. E aí dessa forma a gente acaba fazendo com que as outras pessoas elas vão agindo de acordo com o que eu entendo que seja o melhor, mas que pode não ser, né? Então a gente acaba muitas vezes controlando ou obrigando algumas pessoas a agirem de determinadas formas, porque eu acho que aquilo ali vai ser bom, né? E aí acaba gerando uma obsessão, acaba gerando um desconforto, acaba gerando muita negatividade na pessoa que vai se sentindo ali reprimida, retraída, controlada, e o sistema cardíaco, o sistema respiratório, eles podem entrar em colapso, né, por conta dessas situações, tá? Contratos negativos e pactos negativos do passado podem acontecer aqui? Podem, gente, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente fez uma promessa, fez um juramento, fez um acordo, fez alguma coisa com alguém no passado e aquilo não foi cumprido. E aquele contrato, aquele pacto, ele volta a partir do momento que a gente encarna mais uma vez e a gente vai se deparar com estas pessoas no decorrer das nossas vidas para que haja uma cobrança inconsciente do cumprimento daquele contrato, daquela promessa, daquele juramento. Então, muitas vezes essas frequências vão tornar a nossa mente mais refém destas situações e vão fazer com que o nosso sistema cardíaco, o nosso sistema respiratório possa entrar em colapso também, tá? Aprisionamentos em relacionamentos familiares e conjugais. Aqui também cabe as promessas e juramentos, tá, gente? Muitas vezes a gente está convivendo com pessoas por obrigação, né? Porque as outras pessoas vão dizer, né? Vão dizer o que se acontecer uma ruptura no relacionamento, o que o outro vai falar, o que o outro vai pensar, o que o outro vai dizer. Eu sempre digo o seguinte, gente, ninguém veste os nossos sapatos. Ninguém sabe o que a gente vive dentro do relacionamento a não ser nós mesmos, tá? Então, na frente das outras pessoas, o relacionamento pode ser maravilhoso, mas dentro das quatro paredes, o relacionamento às vezes ele tá caótico, mas na rede social, né, a fotinha bonitinha, a filmagenzinha bonitinha, tá lá mostrando que tá tudo às mil maravilhas. Fora da rede social, a vida tá um caos. Seja familiar, seja conjugal, seja profissional, seja social, as pessoas elas não estão felizes, muitas vezes vivendo da forma de vida que elas levam. Desculpa, gente, se relacionando com as pessoas com as quais se relacionam. Porque existem programações diferentes, existem vínculos que na verdade já precisariam estar sendo encerrados os ciclos entre as pessoas, porque nós viemos para cá para fazer determinadas curas com pessoas que fazem parte dos nossos vínculos, mas às vezes a gente fica muito aprisionado a elas e não consegue soltar, não consegue deixar ir, porque acaba gerando um sentimento de dependência muito grande. E esse sentimento de dependência muito grande vai fazer com que estes problemas cardíacos ou respiratórios acabem acontecendo. E aí algumas pessoas não conseguem dar os passos necessários para que a sua vida flua da forma que precisa fluir, tá?
convivendo também, né, com pessoas negativas, narcisistas, que vão gerar consequentemente conflitos em todos os relacionamentos que a gente possui vínculo. Então é muito importante a gente prestar atenção nesses vínculos, em tudo aquilo que a gente acaba guardando em nós e que pode gerar também, né, gente, essas situações de patologias cardíacas, tanto no sistema respiratório como no sistema cardíaco, tá? E como é que a homeopatia ela pode intervir, gente? A homeopatia, ela vai atuar justamente naquele principal sintoma que a pessoa está apresentando, seja ele cardíaco, seja ele respiratório, e vai entrar com uma medicação específica para aquela situação. Aqui existem alguns tipos de medicamentos para o sistema cardíaco e para o sistema respiratório, tá? Aqui acabou eu acabei colocando alguns, mas tanto para um sistema como para o outro, dependendo do sintoma que a pessoa vai apresentar, né? Pode ser utilizado uma mesma medicação para várias patologias. Uma das medicações, gente, que acabam sendo bastante utilizadas é o Nux vomica, tá? O Laquesis também, né? Ele é bastante utilizado. O arsênico album, o belladonna, né? Que são medicamentos, entre aspas, né, gente? Que são fórmulas, melhor dizendo, que vão agir na pessoa promovendo aquela cura, né, que a pessoa mais precisa, a harmonização de cada um dos sintomas que ela veio apresentando ao longo da sua jornada, tá? Mas é muito importante a pessoa ela fazer um diagnóstico preciso, tá? Para saber exatamente qual é o melhor medicamento indicado de acordo com o sintoma que a pessoa veio veio manifestando, tá? Porque a homeopatia, gente, ela não vai tratar a doença, ela não vai tratar lá uma cardiopatia, ela não vai tratar lá uma hipertensão, ela vai tratar o sintoma que a pessoa está apresentando, tá? E esse sintoma, ele pode estar relacionado a várias patologias, né? Por exemplo, um sintoma que é corriqueiro nas pessoas, né? E que pode ser manifestado em várias patologias. Por exemplo, uma dor de cabeça, né? Uma pessoa que tem uma dor de cabeça, ela pode ter problema cardíaco, problema respiratório, problema no fígado, problema de intestino, problema em qualquer órgão do corpo, tá? Mas existem determinadas dores de cabeça que um homeopata integrativo habilitado, ele vai conseguir identificar a causa daquela dor. Se é de origem estomacal, se é de origem emocional, se é de qualquer tipo de origem que aquela dor possa estar manifestando. Porque muitas vezes uma dor de cabeça, gente, ela pode estar relacionada a alguma liberação de memória. A pessoa pode estar ali com uma palpitação no cardíaco, né? Tendo ali processos de uma arritmia, muitas vezes, que está desenvolvendo, mas aquela arritmia, ela é um sintoma que pode não estar relacionado à questão do cardíaco, tá? Ela faz os exames, faz eletro, faz vários outros tipos de exame aqui, gente, que agora não me ocorre, né? Os exames que podem ser feitos para detectar algum tipo de problema cardíaco. Lá tem o exame de esteira, enfim, pode ter inclusive uma ressonância magnética, uma questão de... não é ressonância ali, gente, fugiu o nomezinho agora, né? Mas tudo certo. Então, esses exames de imagem, né, como um todo, eles podem ser solicitados, né, pelo médico para que a pessoa possa identificar, né, uma cardiopatia, mas não apresenta nada, né? Então, ali é uma dor, uma arritmia, uma aceleração ali do coração por conta de uma questão emocional, uma questão de uma memória, muitas vezes, que a pessoa está abrindo. Muitas vezes a questão respiratória também, né? A pessoa que está com falta de ar, que desenvolve problemas
de asma, bronquite, enfim, mas que ela faz os exames para detectar determinada situação e no exame não apresenta, tá? É questão de memória que a pessoa está manifestando, né? Uma memória por afogamento, uma memória por asfixia, uma memória por enforcamento, muitas vezes também, né? Pessoas que manifestam muita dor aqui, né, na garganta, enfim, que esse é um próximo vídeo, né, que eu vou trazer para vocês falando especificamente do chakra laríngeo, tá? Mas que existem sintomas que a pessoa está apresentando ali que podem estar relacionadas ao sistema cardíaco ou ao sistema respiratório e que podem ser idênticos e que somente um homeopata integrativo devidamente habilitado pode fazer com que a, entre aspas, escolha da medicação possa ser a mais eficiente possível. Porque cada um desses medicamentos aqui, gente, ele tem uma listagem enorme de sintomas que a pessoa apresenta e diz se aquele medicamento é ou não mais indicado para determinada situação que a pessoa apresenta, tá? Então, podem existir inúmeras indicações de medicamentos para determinada patologia, mas pode existir uma situaçãozinha ali que, por exemplo, aqui eu coloquei, né, gente, a questão do Brionia alba, né, que ele pode ser utilizado para a questão de tratamento de asma, tratamento de bronquite, mas também ele pode ser utilizado para a questão de constipação intestinal. Olha só, né? Constipação respiratória, que muitas vezes acaba acontecendo, mas uma constipação intestinal também, tá? Então, muitos detalhezinhos ali que a pessoa acaba manifestando, por isso que às vezes quando eu faço, às vezes não, né, gente, sempre, quando eu faço avaliação homeopática, eu fico 2 horas e meia. Teve um caso que eu cheguei a ficar 3 horas em atendimento com a pessoa, para ela me contar a história da vida dele, né? Ele me contou todos os detalhes que eu precisava saber, justamente para pegar exatamente todos os sintominhas dele ali, para poder formular, então, né, a indicação mais recomendada para aquela situação que ele estava me apresentando, tá? Então, todos os detalhes no atendimento da homeopatia são extremamente importantes. Tá? Então, quanto mais detalhes a pessoa nos trouxer para o questionário homeopático, para a avaliação homeopática, melhor para que ocorra a identificação do melhor medicamento, tá? E muitas vezes, dependendo do caso, quando é um caso um pouco mais severo, quando é um caso um pouco mais crônico, né? A pessoa ela vai precisar fazer acompanhamento, seja semanal, seja quinzenal ou mensal. Depende daquilo que a pessoa vem apresentando, conforme ela foi interagindo com o medicamento, conforme o organismo dela ali foi aceitando aquela medicação. E pode sim, né, gente? A medicação, como ela vai tratar o sintoma, eu sempre falo para todo mundo, né? Que a medicação ela vai provocar o sintoma um pouquinho maior. Ela vai provocar tanto aquele sintoma emocional, que é a causa das patologias, na grande maioria das vezes, vai intensificar um pouquinho daquele problema, tá? Por quê? Porque é ali que foi mexido exatamente naquele ponto necessário para que essa doença manifestada pela pessoa possa ser curada, tá? Então, o sintoma ele pode agravar um pouquinho no começo? Deve agravar um pouquinho no começo, tá? Porque aí a pessoa vai realmente vai ter aquele efeito desejado da cura que ela precisa, da cura que ela está buscando para poder solucionar de uma vez por todas aquela patologia, tá? Então é muito importante a gente ficar atento a essa situação também, tá, gente? Usar a recomendação terapêutica conforme indicado, né? Então existem algumas pessoas que elas
é indicada ali, né, o uso da medicação, e elas acabam achando que aquela quantidade de gotinhas ali vai ser o insuficiente, né? Por quê? Porque a gente está acostumado com a medicação alopática tradicional a doses cavalares, vamos dizer assim, né? Aí tomar uma grande quantidade de medicamento para que ele possa vir a fazer o efeito. Na homeopatia é o contrário, a gente precisa tomar aquela dose indicada e ao invés muitas vezes de aumentar, a gente precisa diminuir a dosagem, tá? Existe uma determinada quantidade de dose, de gotinhas, porque eu costumo usar gotinhas, tá, gente? Eu não costumo usar grânulos, porque às vezes é um pouco mais difícil da pessoa engolir, né? Então a gotinha é mais fácil, a gente pode tomar a gotinha, não precisa misturar com nada, põe na colherinha ali muitas vezes e toma, porque tem que tomar todo um cuidado com a medicação homeopática, tá, gente? Então, a gotinha ela é bem mais fácil de tomar, tá? Então, quanto mais a gente for usando a recomendação terapêutica conforme o indicado, mais efeito a medicação ela vai ter e pode ser a curto prazo, né? Não precisa ficar por um bom período tomando a medicação homeopática, tá? Outra situação que eu falo em todos os vídeos e eu sempre vou recomendar, sempre vou reforçar, é a questão da desintoxicação, tá? A desintoxicação ela é muito importante porque o nosso organismo ele está totalmente intoxicado por conta da alimentação, muitas vezes desregrada que a gente tem, né? A gente acaba consumindo muitas coisas em excesso, muita gordura, muito açúcar, muita proteína, e aí essas alimentações todas vão tornar o nosso organismo tóxico. E aí a medicação homeopática, ela precisa ter um espacinho ali dentro daquelas toxicidades todas que a gente ingere para poder fazer o efeito um pouquinho melhor, um pouquinho mais rápido, tá? Algumas pessoas elas não vão conseguir fazer a desintoxicação exatamente como é recomendado, mas eu, no caso, né, gente, não obrigo as pessoas a fazerem, tá? É uma recomendação. Então, pode seguir à risca, como pode seguir até um limite, como pode não fazer. Mas o ideal é a gente fazer essa desintoxicação, porque aí o medicamento ele vai agir de uma forma mais intensa, sem contar que é uma mudança de hábito alimentar, principalmente, que a gente vai fazendo, e vai fazendo com que o nosso organismo, então, ele comece a ter um equilíbrio também na questão da alimentação, que é muito importante para que a homeopatia ela possa agir de uma forma mais ampla, tá? Situações de remoção de memórias geradoras da patologia, tudo aquilo que o meu coração, nesse caso, né, gente? Tudo aquilo que o nosso coraçãozinho aqui, ele foi guardando de traumas, de medos, de bloqueios, de tristezas, de abandono, de rejeição, de culpas, e tantas outras informações negativas que a gente guarda, ela vai fazer com que o nosso coração, vai fazer com que a nossa respiração, no caso aqui, né, gente, do sistema cardiorrespiratório, ele vai fazer com que o organismo funcione melhor como um todo, tá? Porque todos os sistemas eles estão ligados entre si e se um falhar, começa o outro a falhar também, né, gente? Então, como todos eles agem em plena sintonia, tá? E se um deles está colapsando, os demais vão colapsar a médio e longo prazo. Então, quanto mais eu for identificando algum tipo de memória negativa que pode ter ocasionado aquela determinada patologia, mais os outros sistemas aqui eles vão entrar em harmonia para que todo o nosso organismo funcione também em harmonia, tá? Então é muito importante a gente procurar um auxílio também para remover essas memórias negativas que a gente acaba armazenando das nossas outras existências, que a gente viveu nessa existência mesmo, que a gente carrega da nossa ancestralidade familiar, que é muito importante a gente também observar na nossa família, né? Quais são as pessoas que podem ter as mesmas patologias que a gente adquiriu, tá? Por quê? Porque pode ser uma patologia hereditária.
E aí a gente precisa trabalhar a causa emocional daquela patologia, né? O porquê que a gente trouxe aquela informação da nossa ancestralidade para que a gente possa curar essa frequência e tornar a nossa vida ainda mais em equilíbrio, sem carregar a bagagem da nossa ancestralidade. Ok, gente? A mudança de hábitos também é fundamental. A gente precisa deixar de fazer determinadas coisas e começar a fazer outras mais saudáveis, principalmente na prática de uma atividade física que não precisa ser aquela atividade física que a gente vai ficar musculoso, barriga tanquinho e tudo em cima. Não, gente. A atividade física é para a gente manter o nosso corpo saudável. Pode ser uma caminhada, pode ser ir para uma academia, sim, pode fazer uma prática de pilates, de yoga, qualquer coisa que vá trazer um benefício para que o nosso corpo se movimente, né? Porque a gente não pode ficar parado, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que movimentar o nosso organismo, a gente tem que movimentar melhor o nosso corpo, tá? Seja fazendo qualquer prática de atividade, de exercício físico, tá, gente? Só não vamos exagerar, né? Porque o exagero, o excesso pode gerar também algumas complicações físicas, tá? E se a gente se ama, né, gente? A gente vai cuidar do nosso corpo, vai cuidar da nossa alma, vai cuidar do nosso espírito, tá? Não adianta muitas vezes a gente ficar protelando, adiando, porque eu vou fazer tal dia, porque tal dia eu começo, porque não sei o quê, e a gente vai adiando, deixando cada vez mais para frente, deixando, um dia qualquer desses eu faço qualquer coisa nesse sentido, qualquer mudança nesse sentido, qualquer terapia nesse sentido. Quanto mais a gente for adiando, mais a gente vai atrasando a cura que o nosso corpo, que a nossa alma e o que o nosso espírito precisam que sejam realizadas por nós aqui, tá bom? Então, quanto mais a gente se ama, mais a gente se cuida. Então, é muito importante que fique essa dica para nós, tá? Se você se ama, você vai se cuidar. E você vai buscar formas de cuidado que vão trazer muitos benefícios para você. E a homeopatia integrativa, ela é uma das formas, uma das técnicas terapêuticas integrativas que podem trazer muitos benefícios para a sua vida. E para a vida de muitas pessoas que também estão ao nosso redor, né, gente? Então, chegamos ao fim da nossa palestra, 1h16. Eu já extrapolei um pouquinho do tempo, mas como eram 2 sistemas, né, gente, cardíaco e respiratório, não tinha como não trazer um pouquinho mais de informação, tá? Então, agradeço a cada um de vocês. Se você ficou interessado em fazer a terapia, né, da homeopatia integrativa, fazer a avaliação homeopática, entre em contato comigo, agende uma sessão presencial aqui em Palhoça, Santa Catarina, ou de forma online, porque ela também pode ser feita online, tá, gente? E posteriormente a gente vai avaliando cada uma das situaçõezinhas que você apresenta para poder indicar, recomendar a melhor fórmula para o tratamento daquilo que você precisa curar, seja de forma física, mental, emocional e também espiritual, certo? Agradeço a cada um de vocês que acompanhou essa palestra, essa orientação terapêutica até o final e nos vemos então nos próximos vídeos. Gratidão, gente! Até lá!